Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Estamos começando mais um estudo, mais um fundamento para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica. Irmãos, nós vemos, primeiro fundamento, nós vemos a Sagrada Escritura, nós estudamos sobre a Sagrada Tradição e hoje nós vamos nos aprofundar no Sagrado Magistério da Igreja, Nós vemos os dois primeiros fundamentos, E a terceira é o Magistério. Ele cabe a interpretar legitimamente o que está escrito na tradição e na Sagrada Escritura. E para que nós começamos, como sempre, um texto para nós, Para nós podermos meditar com a palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo em Apocalipse, capítulo 18, no versículo 4. Eu vou trazer aqui um contexto, vai falar assim que o anjo anunciava a queda da Babilônia. Eu vejo muitos irmãos separados usando, falando que esta Babilônia é a igreja católica, que essa Babilônia é a igreja romana. E porque Babilônia era chamado, Roma antigamente, porque ela vivia, o modo que Roma vivia, aquela bagunça, que Roma vivia naquela época. Então nós temos que tirar do contexto da época. E irmãos, aqui vai ser anunciado, o anjo, vai falar, sobre a Babilônia. E vai falar aqui, os luxos desenfreados, o que estava acontecendo, Se nós trazermos o que está acontecendo hoje, nas igrejas, tudo, em prol dos valores, em prol, desses, dos bens materiais, E aqui vai falar no versículo 4 para nós, Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi então outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido pelas suas pragas, porque os seus pecados se amontoarão até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades, devolveu-lhes o mesmo que ela pagou, pagar-lhe em dobro, conforme as suas obras no cálice que ela misturai em dobro, para ela o dobro. Irmãos, essas são palavras do Senhor para nós. Glória a vós, Senhor. Aqui ainda vai continuar esse texto, Por que eu quis trazer esse texto, irmãos? Porque nós vemos hoje, no meio, da igreja, separada, é como se fosse esta Babilônia, Babilônia vem de Babel, a confusão, Nós vemos, é usado esse nome referente, Se nós buscarmos lá em Gênesis, onde vai falar de Babel, a torre de Babel, que Deus fez com que tivesse a confusão de línguas, Vem disto, Babel, confusão. E esta confusão é o que acontece nos dias de hoje. Por quê, irmãos? Porque eles não têm esse magistério que confirma a fé, não tem esse magistério que confirme o que Jesus ensinou na sua tradição, não tem esse magistério, esse pilar para que não caia no erro da sua própria interpretação. Nós vemos esse magistério é desde o início da igreja. A igreja, no início, ela foi crescendo e ela precisava se estruturar. E essa estrutura é o magistério para nós, A sabedoria da igreja em trazer esse magistério para guardar realmente o depósito da fé, Nós vemos no magistério, ensina o que Jesus ensinou aos apóstolos e seus sucessores, É o ensino cotidiano do Papa, dos bispos, em comunhão, O Papa, ele não toma uma decisão sozinho, ele não vai lá e senta na sua cátedra, e fala ex-cátedra para algum dogma, sem ter feito estudos, sem ter feito reuniões nos seus concílios para definir, Um concílio, um dogma é especificamente resultado de concílios, Nós vemos o último concílio que teve foi o Vaticano II, no ano de 1967. Nós vemos
21 concílios, né, onde a reunião desse magistério para definir dogmas, estudos, né, definir, né, a verdade de fé. O magistério ordinário, né, ensinado pelo cotidiano dos papas em comunhão com os bispos, né. Nós temos o magistério extraordinário, definições solenes, né, em concílios ecumênicos, declarações, né. A igreja ensina que a autoridade é infalível, pois é assistida pelo Espírito Santo. O tema para nós, né? A igreja funda-se no magistério, discernindo pelo inefável auxílio do Espírito Santo. Então, esse magistério está infalivelmente em auxílio do Espírito Santo. Olha que importância esta palavra, em auxílio do Espírito Santo. E aqui eu vou trazer, né, Cristo prometeu o Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 13. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Esse capítulo 14 tão rico, né? A promessa do Espírito Santo sobre os apóstolos. A igreja como coluna e sustentáculo da fé. A igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da fé. 1 Timóteo 3,15, nós já estudamos, já meditamos sobre esta palavra. A inefabilidade do magistério é garantida por Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16:19. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, irmãos, é a autoridade dada por Jesus Cristo. Por isso que as orações que o magistério coloca para nós, a igreja coloca para nós, né, são essas verdades que eles têm a autoridade de ser colocada, né? A ação do Espírito Santo no magistério, né? A infabilidade da igreja, né, é garantida pelo Espírito, né? Não significa que os membros não possam, né, errar, né, os indivíduos, mas quando ensina oficialmente sobre a fé, a moral, a igreja é protegida pelo Espírito Santo contra o erro. Isso acontece, por exemplo, na definição dos dogmas marianos, na doutrina eucarística, nos ensinamentos sobre a Santíssima Trindade. Os concílios ecumênicos são grandes provas do auxílio do Espírito Santo, né, no magistério, no concílio de Nicéia. Por exemplo, a igreja declarou solenemente que Cristo constituiu o Pai, protegendo a fé contra as heresias arianas, né? O magistério não se sustenta sozinho, mas está ligado à Sagrada Tradição e à Sagrada Escritura, formando esse tripé, né? Formando esse único depósito da fé, né? O Concílio do Vaticano II ensina para nós o ofício de intérprete autenticamente a palavra de Deus, oral e escrita, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Dei Verbum, capítulo 10. Portanto, a Igreja Católica é fundada no magistério, discernindo pelo inefável Espírito Santo, pois o próprio Deus quem age e guia a sua Igreja para guardar o depósito da fé. Sobre isso, veja o que diz o número do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 85 a 87. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiada só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus, isto é, os bispos em comunhão com os sucessores de Pedro, os bispos de Roma. Todavia, esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim a serviço. Olha que importante, né? Ela não está acima da palavra de Deus, mas a serviço da palavra de Deus, mas sim ensinando apenas o que foi transmitido enquanto por mandamento divino e com a assistência do Espírito Santo. A ouve piamente e guarda religiosamente a exposição fielmente, aurindo desse depósito único da fé. Tudo isso quando propõe a fé
como devidamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, os apóstolos, quem a vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16, recebem com docilidade os ensinamentos das diretrizes que os seus pastores lhe dão, sob diferentes formas. O magistério da igreja recebeu a autoridade do próprio Cristo. A Pedro o poder das chaves. Usando esta autoridade, a igreja legitimamente define dogmas, os que são verdadeiras luzes do caminho do cristão. Com o apoio da igreja, podemos ter segurança de que estamos caminhando, que vai nos levar até o céu. O magistério, responsável por discernir, proclamar as verdades, guiando os fiéis na compreensão do magistério divino. Sua autoridade é reconhecida como um meio de preservar a unidade da doutrina e evitar interpretações errôneas das escrituras. Ao longo da história, o magistério enfrentou desafios teológicos e morais, respondendo às questões contemporâneas sem comprometer a integridade da fé. A inefabilidade papal, quando proclama as questões de fé e moral, um aspecto destacado no magistério. Isto significa que o Papa, quando fala ex cathedra, é protegido do erro pelo Espírito Santo, assegurando a transmissão segura da verdade divina. Esta infalibilidade é um elemento central que fortalece a autoridade do magistério na preservação da ortodoxia católica. Além disso, o magistério desempenha um papel crucial na formação da interpretação do direito canônico que governa a vida e disciplina da igreja. Sua autoridade é uma bússola moral para os católicos, orientando em questões éticas, práticas da vida cotidiana. Em resumo, a importância do magistério na igreja é multifacetada, abrangendo desde a preservação da ortodoxia da fé, a orientação moral, garantindo continuidade e validade da fé católica ao longo dos séculos. Vale ainda lembrar que no número 95 do Catecismo da Igreja Católica, é claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, segundo sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados ao conjunto que nenhum pode substituir um ao outro. É todos juntos, cada um no seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. O católico praticante vive em sintonia com esses acordes das três notas bíblicas: tradição, magistério e Bíblia. Você costuma ler esses documentos da igreja? Você sabe o que é, por exemplo, uma encíclica, uma carta apostólica, uma constituição apostólica, uma exortação apostólica, moto próprio? Qual é o último documento da igreja, do magistério da igreja que você leu? Já leu algum documento do Concílio Vaticano II, o Evangelho Gaudium do Papa Francisco, publicado em 2013, primeiro ano do seu pontificado? Então, irmãos, aqui nos traz a riqueza, né, desse sagrado magistério, né? Quantos concílios? 21 concílios da igreja. Quantas encíclicas, né? Quantos encontros nós tivemos, né? Nós temos esses conhecimentos, né, do Sagrado Magistério em reunião, né? O Papa é como se fosse um presidente. O concílio se reúne, né, nos traz esse desígnio da fé para um dogma, né, algum documento, né, da moral, e sim é proclamado, né? Um papa, um bispo, ele pode errar, né? Pode. Só que quando é trazido para nós como uma fé, como um dogma, é isenta de erro, porque é orientada e levada à interpretação do Espírito Santo. Então, quando, né, é inefável pelo Espírito Santo, é isenta de erro, porque eles guardam verdadeiramente a fé. Se nós lermos, né, até mesmo o livro que eu já trouxe aqui, né, o livro dos papas, nós vemos papas que erraram, que fizeram, né, tiveram erros, mas quando se trata da fé e da moral, irmãos, não tem erro. Eles nos trazem isso para quê? Nesta autoridade, para que nós buscamos a santidade, e nos traz esta riqueza para quê? Do que Jesus nos ensinou, para que sejamos, né, salvos, para que sejamos
na busca, né, desta moral, né, desse ensinamento da verdade. E eles que guardam, né, o magistério, a sagrada tradição que nos guarda a verdade. E por que eu fiz aquela leitura do Apocalipse, né, irmãos? Né, uma passagem muito pesada, estranha para nós, né? Porque, irmãos, se não tivéssemos o magistério, aconteceria o que acontece acontecia na Igreja Católica, o que acontece com as igrejas protestantes separadas. Vou trazer aqui a palavra agora, né? Protestante mesmo, desses irmãos separados que, como nós vimos, não tem culpa da separação, mas que estão no erro. Porque, irmãos, se nós não tivéssemos esse magistério para guardar a tradição, né, para não guardar a Sagrada Escritura, essa verdade de fé, nós teríamos essa bagunça que está tendo. Cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu discernimento. Eu li dessa maneira, entendi dessa maneira, né? Já vi vários, né, falar assim, eu não concordei com o que o irmão trouxe, eu abri a minha própria igreja, eu abri, né, a Bíblia e entendi dessa maneira e eu... Né? Então viraria esta bagunça que nós vivemos hoje, né, nas igrejas protestantes, né, que protestam contra a Igreja Católica, mas a Igreja Católica desde do tempo de Jesus até hoje vem guardando esta moral e esta fé, né, graças ao magistério, graças a essa tradição que a igreja tem, né, desde o começo, né, que teve que fazer com que, como a igreja crescia, teve que se estruturar. E esta estrutura, né, do Sagrado Magistério que nos guarda essa fé para não viver nesta bagunça que vivemos hoje, cada um com a sua interpretação. E nisso, meu irmão, quando Jesus ele fala aqui, né, pela boca do anjo a João que está na ilha de Patmos, para que trouxesse para nós o que ele vivia, o que iríamos viver e futuramente, né? Saia, né? Fala que saia dela, povo meu. Saia da onde? Da Babilônia, da bagunça, né? Saia disso que vocês estão vivendo, povo meu, desta bagunça que cada um pensa de uma maneira, interpreta da sua maneira, né? Cada um tem uma visão, cada um ali, né? Como Martim Lutero falasse, né? Cada um é um papa que tem ali a sua fé, a sua moral, cada um estipula aquilo que quer. Não, irmãos, a igreja é rica por isso. Ela que nos trazem esse magistério que guarda esta fé e esta moral para nós, do que Jesus ensinou. Esse magistério não deixa virar, né? Como todos falam aí, o Espírito Santo me revelou isso, mas o Espírito Santo revela uma coisa para outro, revela uma coisa para outro, separadamente, traduções diferentes, né, visões diferentes. Não, irmãos. O próprio Jesus, né, no Evangelho da semana passada, nos trouxe um reino dividido não subsistirá. Então, esse reino que está sendo dividido pelo protestantismo está sendo dividido pela bagunça que se encontra. E o que é falado aqui? Saia dela, povo meu. Saia desta bagunça que vocês estão vendo. A Igreja Católica é a igreja que guarda a fé, que guarda a moral desde o tempo de Jesus. É isso que eu queria trazer para nós nesse fundamento do magistério, porque é eles que, desde o início, nessa estrutura da igreja, têm guardado a fé para nós não virarmos esta bagunça que nós vemos hoje. E este é um fundamento rico para permanecermos firmes na Igreja Católica, firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. A igreja não é uma bagunça. Nós lemos a Bíblia, nós estamos sendo estimulados à leitura da hora, nós estamos sendo estimulados à leitura bíblica, à tradição, ao magistério. Nós estamos sendo estimulados a todo tempo nesse estudo a permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, nessa estrutura. Quem a vós ouve, a mim ouve. Isto foi dito aos apóstolos e sucessivamente até os dias de hoje. Quando nós ouvimos os apóstolos, os bispos, os presbíteros, nós estamos escutando o próprio Cristo, que deixou a sua igreja fundada em Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 18.
Que Deus abençoe você e vamos permanecer firmes nessa igreja fundada por Jesus Cristo, com esse magistério que nos traz essa riqueza e guarda a fé, não nessa bagunça. Saia dela, povo meu, e venha para a igreja fundada por Jesus Cristo.